Quando devem ser retomadas as atividades e aulas nas escolas e nas universidades? Muitas evidências foram produzidas nesse período todo de mais de 4 meses em que as escolas e as universidades tiveram suas atividades suspensas, pelo menos do ponto de vista das atividades com os alunos, em termos de aulas formais. As atividades escolares e as universidades estavam entre as primeiras atividades a serem suspensas. Os modelos matemáticos lá atrás sugeridos há 4 meses, sugeridos pelo Imperial College of London, sugeriam que algo em torno de 25% das infecções poderiam ser evitadas nas comunidades se as aulas fossem suspensas, e se acreditava à época que as crianças tinham um papel importantíssimo como os super responsáveis pela disseminação da infecção nas comunidades e na transmissão intradomiciliar. Muito bem, muito desse conhecimento não se confirmou. Hoje se sabe que as crianças são menos capazes de desenvolver a infecção pelo SARS-CoV-2 e menos prováveis ainda no sentido de serem vetores na transmissão intradomiciliar e para os seus pais e para os seus avós. Isso fica muito claro, sobretudo para as crianças de menor idade, abaixo de 10 ou de 12 anos. E, de alguma maneira, novos conhecimentos foram trazidos no sentido do número de casos até agora. Só olhando para a experiência norte-americana, a gente tem aí crianças com menos, ou adolescentes e crianças com menos de 18 anos, corresponde a apenas 7% do total de casos já documentados nos Estados Unidos, e quando a gente vai olhar especificamente para os óbitos, isso significa menos de 0,1% do total de óbitos. O que se sabe então nesse momento é de que as crianças têm um papel diferente na disseminação do vírus SARS-CoV-2 comparativamente à influenza. Na gripe, as crianças têm um papel importante de transmissão entre elas, na comunidade escolar e com relação aos pais e avós, né? Um papel comunitário intradomiciliar. O que se sabe hoje é que em relação ao SARS-CoV-2, a COVID, esse processo é bastante menor. Também foram produzidas evidências importantes que dão conta de países que já retomaram as atividades escolares a partir da primeira onda da pandemia. Esse é o caso específico da Alemanha, por exemplo, onde um estudo com 2.000 indivíduos, seja 1.500 alunos da faixa etária entre 14 e 18 anos e 500 professores, desse total de 2.000 sujeitos de pesquisa, né, de comunidades escolares, apenas 12 apresentaram anticorpos, ou seja, 0,6% tinham um histórico recente de infecção pela COVID. E o que chama atenção para o fato de que o papel, então, das escolas, seja na transmissão dentro da escola, seja na transmissão comunitária, parece ser efetivamente bastante pequeno. O que é importante também considerar é que algumas iniciativas que não se sabia exatamente o papel delas na prevenção da disseminação, hoje são realidades. A primeira delas é a utilização de máscaras. Então, efetivamente, a utilização de máscaras diminui a transmissibilidade e, em especial, no contexto comunitário, mesmo com as máscaras de tecido. A segunda informação que não se tinha clareza antes é do papel do distanciamento social. Hoje se sabe que crianças e adultos mantidos numa distância acima de 2 metros e que, além disso, utilizem máscaras e também façam medidas de evitar, então, uma proximidade e de etiqueta respiratória, essas medidas são capazes efetivamente de diminuir a disseminação do vírus. Então, a utilização de máscaras e o distanciamento social são medidas com as quais não se sabia, mas que efetivamente hoje têm um papel importante na transmissibilidade do vírus, e isso inclui crianças e adolescentes. Também é preciso considerar que a retomada das atividades escolares precisa envolver alguns protocolos, algumas estratégias capazes de tornar o ambiente escolar mais seguro, mas também a gente precisa ter muito cuidado no sentido de quais são as medidas efetivamente necessárias.
controle de temperatura, por exemplo, da temperatura corporal, não parece ser uma estratégia eficaz, seja porque as crianças fazem menos febre por ocasião da infecção determinada pelo SARS-CoV-2, pela Covid, seja porque as crianças com febre, via de regra, apresentam outras infecções. Além disso, a utilização de estratégias de mensuração da temperatura, para além de não serem boas medidas no rastreamento de indivíduos suspeitos, elas também demandam tempo, elas podem implicar em tempo que não está sendo utilizado para instrução, para atividade de aprendizagem formalmente, além do estigma que isso pode representar. Também outras medidas relacionadas, por exemplo, à higienização de superfícies inanimadas, como cadeiras, como maçanetas, como mesas, embora haja um papel potencial do vírus na transmissão a partir de superfícies inanimadas, esse papel efetivamente é muito pequeno e isso já foi revisado, inclusive por mecanismos e órgãos internacionais como a própria Organização Mundial da Saúde e o CDC, no sentido de que o papel da transmissibilidade é muito maior na relação entre pessoas, no processo de interação entre indivíduos conversando próximos uns aos outros, com uma distância inferior a 2 metros ou não utilizando máscara, e também com relação a ambientes não ventilados, do que efetivamente o papel das superfícies inanimadas, como mesas, cadeiras, maçanetas. Também é importante pensar que não faz lá muito sentido a utilização de borrifadores ou de detergentes e saneantes aplicados em calçadas, em espaços públicos, porque na verdade o papel da transmissibilidade do vírus da Covid numa situação como essa é bastante pequeno, bastante improvável, se é que efetivamente há algum. Então a importância da preparação de protocolos, de medidas para a retomada das atividades escolares na universidade, ela deve ser de um lado baseada em medidas efetivas e de outro não utilizar estratégias que são absolutamente não só não efetivas, mas capazes de gerar algum impacto na saúde física e principalmente na saúde psicológica, emocional das crianças. De modo que é importante também que as escolas não sejam confundidas como pequenos serviços de saúde, onde as medidas de distanciamento, aliadas a outras medidas que não são completamente efetivas, elas possam gerar muito mais medo e impactar de alguma maneira no processo interacional das crianças, que é o fator mais importante do ponto de vista do aprendizado. Cabe considerar também que o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americana, recentemente atualizou as suas recomendações, considerando também o impacto muito forte da suspensão das atividades escolares, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da segurança e principalmente do ponto de vista do aprendizado e do desenvolvimento das crianças. Muito tempo fora da escola pode ser muito mais danoso do que efetivamente um risco representado por infecções e de óbitos que, como eu já mencionei aqui, podem ser bastante pequenos em proporção aos demais. A recomendação do CDC é de que as aulas possam ser gradativamente retomadas em comunidades onde a prevalência do vírus é de menos do que 5%. A Academia Norte-Americana de Pediatria, que sempre é muito conservadora do ponto de vista das medidas em termos da precaução das crianças e da segurança, ela também propõe que sejam retomadas as atividades escolares em função da relação risco-benefício, de um lado representado pela baixa probabilidade de infecções e de formas mais graves, e de outro o benefício real determinado pelo impacto da atividade escolar, dos processos de aprendizagem. Então, mais importante do que a gente pensar quando as atividades escolares nas universidades e nas escolas do ensino médio e do ensino fundamental devem ser retomadas, é a gente pensar como esse processo vai se dar. Esse processo precisa ser feito de uma maneira segura, mas principalmente baseado em evidências e principalmente não impactar ainda mais no aspecto emocional das crianças que já foram privadas aí de uma sociabilidade, de uma interação muito importante por pelo menos 4 meses.